Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu estou aqui, né, hoje para falar sobre a palavra de Deus, né, para vocês, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós, né, e com vocês também, graças a Deus, né? Então, hoje eu vou ler Mateus 16, 25, tá bom? Então, eu vou ler. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Bonito, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, não provaram a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, isso aqui está em Mateus, né? Que para nos salvar, né? Quem quer ganhar o mundo às vezes perde a alma, né? Então a gente tem que sempre estar pensando em Deus, né? Jesus, pedir sempre o Espírito Santo, né? Para nos abençoar, que a gente também sem o Espírito Santo a gente fica perdido, né? Não tem condições, né? Porque a pessoa não começa a pôr a culpa em Deus, a culpa em todas as pessoas, né? Porque é que ele fez isso, mas não tem nada disso. Se a pessoa colocar a sua vida, né, nas palavras de Deus, ela vai ver ali que tudo, a gente tem que ter paciência, né, para tudo, ver que não é só a gente que erra, o outro também errou, né? E a gente às vezes não é só ele que é culpado, ele que é culpado, ele que é culpado, né? Não, mas a gente também tem a participação, às vezes, né, das nossas culpas, né? Então, por isso que a gente tem que respeitar, se chegar a Deus todo instante, né? Ainda mais o mundo, né? Como ele anda, né? Bem difícil, né? Então, aqui eu vou dar uma explicação, né? Sobre isso, né? Se alguém quiser vir após mim, então tem três níveis de sacrifício, né? Se alguém quiser ir após, né? Primeiro é renunciar a si mesmo. A gente tem que se renunciar a si mesmo, né? Isso significa abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos também. Às vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade, nossos desejos, né? Eu às vezes até esqueço, né, que tem que deixar tudo sobre a orientação de Deus, né? Estou nas suas mãos, tudo está nas suas mãos, né? Eu às vezes quero pensar, eu pensando, né? Mas a gente tem que se deixar sempre na vontade de Deus. Tem que ser a vontade do Senhor Deus, né? As nossas vontades, os nossos desejos para a vontade de Deus. Segundo, tomar a sua cruz. O segundo, né, dos níveis, né? Essa cruz não é a doença, a miséria ou os problemas, né? Então, essa cruz não é nada, tenho que carregar minha cruz aqui. Não é doença, não é miséria e não é os problemas familiares, né? E sim a atitude de suportar lutas e perseguições, né? Então, essa cruz, né? A gente tem que suportar as lutas, perseguições por causa da fé no Senhor Jesus. As pessoas de Deus são muito perseguidas, né? Tentadas ali, né? As pessoas não olham assim, quem não é de Deus não olha com bons olhos a gente, não, sabe? Então a gente tem que suportar isso daí e passar por cima, né? E deixar nas mãos do Senhor Deus, né? Porque é só Ele, né? Para nos defender, né? E terceiro é seguir Jesus, terceiro nível, né? Isso quer dizer obedecer a palavra do Altíssimo em tudo. Nós temos que se obedecer à vontade de Deus em tudo, né? Às vezes não deu certo uma coisa, não, mas é porque não era para ser, porque não era assim, né? A gente tem que sempre deixar nas mãos de Deus, né? Ganhar o mundo é perder a alma. Por isso, dessas palavras, o Senhor Jesus mostrou o valor incomparável de uma alma, a conquista de todos os bens
a conquista de todos os bens, né? A conquista de todos os bens, o poder, as riquezas, os prazeres e as glórias desse mundo não compensam, compensam a perda da salvação, né? Então, todas essas glórias, essas coisas que a pessoa quer, quero vencer, quero ter isso, quero ter aquilo, né? Então, não compensa, às vezes, né? A gente tem que ir mais para o lado da nossa salvação. Tem que lutar mesmo pela nossa salvação, né? Os bens como se fossem uma garantia, né? Às vezes a pessoa quer conquistar casa, carros, muitas coisas assim, né? Joias, tudo, né? Como se fosse uma garantia, mas não tem garantia, porque quando a pessoa morre, né? Ela não vai levar nada, não vai nada com ela, né? O pior é a morte em si, né? Mas investir na salvação é ter o Espírito Santo. A nossa salvação é o Espírito Santo, né? Então, por isso que nós temos que investir mais nas coisas que é de Deus, né? As coisas aqui do mundo, tudo só passageiro, vai passar, né? Tudo passa. Então, a gente tem que respeitar, olhar sempre se a gente está seguindo certo, está errado, né? Então, conversar com Deus, né, com Jesus, né, o dia todo quase a gente tem que conversar, né? Por que fiz isso? Por que isso? Por que tinha que ser assim? Não é assim, né? Então, a gente larga tudo nas mãos do Senhor Jesus, né? Para a gente ter a nossa garantia da salvação. Não é garantia de deixar aqui bens aí, terrenos, casas, né? A salvação é a joia mais preciosa que tem, então a gente tem que lutar, tá bom? Então é isso que eu tinha que falar hoje, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, né? Então, boa tarde, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau.